Graças e paz, amados. Pastor Eli Velasquez, da ICB Marechal Rondon, em Salvador, na Bahia. Hoje eu vim num modelito diferente para fazer jus ao nosso tema hoje. Aprendendo a lidar com o diferente. Será que você sabe lidar com o diferente? Será que estamos sabendo interagir com aquilo que não se parece conosco? Ou somos ligeiros em querer determinar o valor daquilo que é diferente de nós? Ou somos rápidos para querer execrar aquilo que não nos é comum? Essa touca é de meu filho, eu me sinto totalmente inadequado com ela, me sinto totalmente estranho com ela, mas esse é o poder do diferente. E nós, como servos de Deus, precisamos aprender a respeitar esse diferente. Essa camisa bonita eu ganhei de um amigo, uma ovelha, um amigo, mais que uma ovelha. Gosto muito dessa camisa panamenha. E hoje eu vim ministrar sobre isso, falar sobre isso. A touca cai em cima, dá para ver que é um negócio meio estranho para mim. Eu já tenho 40 anos. Aqui não faz frio na Bahia, eu fico meio estranho. Mas eu já coloquei no início para que desse esse choque de realidade, para a gente aprender a lidar verdadeiramente com o diferente. Isso aqui, ou qualquer outro adereço, ou qualquer outro comportamento, não determina o valor de uma pessoa, não determina a relevância de uma pessoa. Permita-me beber um pouco d'água. O que determina a relevância de uma pessoa é aquilo que Deus colocou dentro dela, a informação, o potencial que Deus colocou dentro dela. Hoje nós vamos ministrar sobre aprendendo a lidar com o diferente. Hoje nós vamos ministrar sobre a capacidade que podemos ter de respeitar o diferente sem emitir preconceitos. Aliás, o Evangelho, ele cria pessoas cordatas, ele cria pessoas educadas, diferentes no trato com os outros. Se o Evangelho não está criando essa pessoa cordata, educada, essa pessoa diferenciada, que sabe lidar com o outro e que sabe respeitar o espaço do outro, este Evangelho não é o Evangelho de Jesus Cristo. Graça e paz, irmã Jesse Santana. Eu acho que a irmã não pegou, e o outro irmão que saiu que eu não consigo visualizar, falando sobre o diferente. Acho que os irmãos não pegaram, a touca. Eu nem sei usar esse negócio, ficar tudo embolado. É de meu filho essa touca. E a pergunta no início, eu voltei aqui para vocês participarem. Eu com minha camisa de panamenho que eu ganhei de presente, amo essa camisa. E essa touca de meu filho, será que sabemos lidar com o diferente? Será que estamos sabendo interagir com os diferentes? Que bom que a irmã Jesse viu. Será que estamos conseguindo interagir de maneira positiva com aquilo que não se parece conosco, mas que foi feito pelo mesmo Deus que nos fez? Eu tenho uma compreensão comigo desde cedo que eu não sou melhor nem pior do que ninguém, eu sou apenas diferente. E por ser diferente, eu preciso aprender a respeitar o espaço do outro para que o meu seja respeitado. Isso é uma condição sine qua non, é algo básico da vida. Eu tenho que respeitar o espaço do outro para que o meu espaço seja respeitado. E nessa postura de respeitar o espaço do outro, seja quem for, eu consigo manifestar o caráter de Cristo, porque era assim que Cristo agia com as pessoas. Cristo comeu com o publicano, conversou com a samaritana, Cristo curou no sábado, Cristo interagiu com pessoas que o mundo ao redor dele condenava. Então, porque o Evangelho de Jesus Cristo, eu tenho dito isso aí há uns anos atrás, de uns anos para cá, e tem pessoas que não têm nem interpretado direito. Mas o Evangelho de Cristo não é exclusivo.
Porque se o Evangelho de Cristo fosse exclusivo, nós não estaríamos nele. É uma compreensão básica. Se o Evangelho de Jesus Cristo fosse exclusivo, nós não tínhamos capacidade de estar dentro desse Evangelho. Mas o Evangelho de Cristo é inclusivo. Quando eu digo inclusivo, não é para qualquer pessoa chegar e entrar, é para aqueles que reconhecem a Cristo, seja Ele quem for, como o Senhor e Salvador da sua vida, e Ele é incluso no reino, Ele é recebido no reino como qualquer outra pessoa que decidir crer que Jesus é o Cristo e que Ele está no controle de todas as coisas. Hoje nós vamos ter um panorama, né, desse tema. É um tema que eu gosto muito. Eu gosto de gente, eu aprendi a gostar de gente muito cedo e entendo que ninguém é melhor do que ninguém e nós não temos a capacidade de julgar ninguém, porque Deus não nos deu esse direito. Ele nos fez como observador da lei e não como juiz. Mas lamentavelmente há pessoas que ainda esquecem, seja elas dentro do reino ou fora. E hoje o Espírito Santo vai nos lembrar isso aí, para que a gente caminhe em paz, para que a gente manifeste a graça do reino do Senhor Jesus, sem precisar criar atriz. Quando precisar dizer uma verdade, não corta a volta, não faz curva. Como eu postei uma verdade aí agora há pouco, há algumas horas atrás. Não faz curva, não tem negócio de subterfúgio. Tem que matar o velho homem. Se não matar o velho homem, o novo não nasce. Então vai ter momentos que você vai ter que falar a verdade, numa reta, sem nem fazer curva. Mas o Evangelho de Cristo, ele é inclusivo, ele é um Evangelho que liberta as pessoas de quem elas são. Então nós vamos caminhar nesse panorama hoje. Gostaria que você me acompanhasse nessa dimensão, nesta graça, essa dimensão de graça que Deus nos deu, para que a gente possa ser abençoado nesta noite através desta palavra, na autoridade do nome de Jesus. Deus abençoe a nossa irmã Creuza Ramos. Seja bem-vinda uma vez mais para honrarmos e glorificarmos o nome do Senhor Jesus. Amém? O tempo está ali me pegando. Então eu quero deixar um hino para os irmãos, como sempre a gente costuma deixar no início da nossa live. E este hino tem tudo a ver com o tema e com a compreensão de quem nós somos diante de Deus e quem Deus é para nós. Então pega este hino aí, eu tenho certeza que você conhece, cante também e deixe este hino falar no seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Raridade. Não consigo ir além do teu olhar, cante. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O reino meu só admirar, mas te olhando eu posso adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. Cante. O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui. o que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Vamos melhorar aqui o som. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mas já por um dia eu fiz. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui Pra te levantar. se o mundo te fizer cair. Eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso. Tá ouvindo? Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado
não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. Tentando melhorar o som assim. Não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está daqui. Tá ouvindo? Deus está falando com você. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Deixa eu ligar aqui, pedir licença aos irmãos para ligar aqui o outro dispositivo para nos ajudar. Nossa. Mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer. Aleluia. Aleluia. Está ouvindo, queridos? Essa é uma mensagem de Deus para você. Essa é uma mensagem de Deus para você, para a sua vida. Aleluia. Melhorou o som agora. Ligamos outro dispositivo. Você é precioso, mas olha o que o ouro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Ele vai revelar no tempo certo. Esse vaso vai quebrar para revelar o interior dele. A Bíblia diz: temos, pois, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência da glória seja dele e não nossa. Então, a graça, a glória de Deus ainda vai se manifestar neste vaso. Ainda vai se manifestar neste vaso de barro, mas que o conteúdo é de ouro. Recebe esse louvor nessa noite como entrada dessa nossa live. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O dispositivo tinha ficado ligado ali. Isso é uma rapidez, hein? Aleluia. Louvado seja Deus. Então, queridos, é neste espírito que nós vamos começar a ministrar essa live hoje. Nesta compreensão, neste entendimento de quem somos e de quem Deus é para nós. Vamos orar buscando a presença do Senhor Jesus e pedindo a direção para tudo que será feito aqui nessa noite, em nome de Jesus. Eu sempre com minha caneca aqui que meus filhos me deram. Vamos buscar a face do Senhor. Graças te damos, Senhor, uma vez mais por estarmos aqui, pela oportunidade de estarmos aqui compartilhando da tua palavra, do teu reino, dos teus princípios, do teu querer, da tua vontade. Ó Deus, nós nos colocamos à tua disposição nesta noite. Nós queremos estar suscetíveis à tua palavra, que o nosso coração, que o coração do teu povo que nos acompanha agora e que nos acompanhará depois, ou que receberão esta ministração através dos compartilhamentos que porventura venham ser feitos, que eles recebam, que o coração e a mente deles sejam como uma terra fértil para receber a semente de vida da tua palavra, e nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, para poder manifestarmos a grandeza e a glória do teu reino neste mundo em trevas. Dai-nos a capacidade de poder nos tornarmos cada vez mais parecidos com o Senhor. Que o teu Espírito Santo continue concluindo a obra que o Senhor já começou na cruz do Calvário, e que possamos verdadeiramente, nós sabemos que o Senhor, a cruz já está vazia, o Senhor já fez a sua parte, mas agora começa a nossa, para seguir ao Senhor, pegar a nossa cruz, negar a nós mesmos e seguir ao Senhor. Então ajuda-nos a fazer esta obra, ajuda-nos a sermos parecidos contigo, ajuda-nos a sermos súditos do teu reino, para manifestarmos os valores, os desígnios, para manifestarmos o querer,
para manifestarmos a cultura do teu reino em todos aqueles que estiverem ao nosso redor. Ensina-nos a respeitar aquilo que é diferente, ensina-nos a sermos cordatos, a sermos educados, a sermos servos teus, polidos, trabalhados pelo teu Espírito Santo. Tira de nós toda a arrogância, tudo que não provém de ti, e lava-nos completamente para que sejamos mais alvos do que a neve. Na autoridade do nome de Jesus, eu entrego a ti nesta noite outra vez a minha mente, o meu coração, eu entrego os meus lábios, a minha língua, que possa ser uma caneta afiada em tuas mãos para escrever esta ministração de hoje, e talvez uma história de alguém que vai estar nos ouvindo, que vai estar acompanhando esta live, ou agora ou depois. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, toma o teu lugar no meio de nós, estabelece o seu reino, aonde nós estamos aqui, aonde os teus servos estão, que venha fluir da tua palavra, da tua presença, ó Deus, da tua renovação, do teu entendimento, da graça que só o Senhor pode dar. Nesta noite nós repreendemos todo espírito roubador da palavra, espírito de confusão, que não vem de ti, caia por terra na autoridade do nome de Jesus. E se alguém enfermo, que precisa de uma cura, que ele seja curado agora pelo poder do maravilhoso nome do Senhor Jesus. Que suba pelo ar, como costumamos orar, a oração deste lugar, e chegue até o lugar onde essa pessoa está, que vai precisar desta oração, que vai precisar desta cura, deste renovo, dessa restauração física, emocional, espiritual. Ó Deus, faça-se a tua vontade através dessa live, fale conosco, que a nossa mente, outra vez eu profetizo, esteja receptiva para ouvir a tua voz, guardar a tua palavra e praticar a tua palavra na nossa vida diária. Ajuda-nos a sermos cada vez mais parecidos com o Senhor. Ajuda-nos a mortificar a nossa carne, a morrer para nós mesmos, para que venhamos viver em ti. Em nome de Jesus, meu Pai, nos abençoa, nos guarda, nos dê a direção de tudo que vamos fazer, que o teu nome seja glorificado, porque importa que tu cresças e que nós diminuamos. Então, faça-se a tua vontade nesta noite através dessa live. Em nome de Jesus eu declaro, diante do teu povo que nos assiste agora e daqueles que nos assistirão depois, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe já vocês que estão aí. Se quiserem e assim desejarem, né, o seu coração, compartilhe essa live, porque independente da pessoa ser cristã ou não, principalmente se não for cristã, essa live vai edificar essa pessoa. Eu tenho certeza que a palavra que o Senhor ponderou nos nossos corações vai edificar essa pessoa, vai ouvir esta live, que vai estar acompanhando esta live. Então, compartilhe, se assim você desejar, para que outras pessoas sejam abençoadas nesta noite, na autoridade do nome de Jesus. Ok? Vamos começar a nossa live ali. Já estamos conversando com 9h18, preparamos o terreno no início ali, né? Vamos pegar aqui o nosso suporte, o nosso apoio para nos ajudar, para que a gente venha começar a falar sobre este tema. Que tema maravilhoso! Este tema de aprendendo a lidar com o diferente, aprendendo a lidar com o diferente. Que verdadeiramente Deus nos dê esta graça de a gente poder aprender a lidar com aquilo que não se parece conosco. Quando eu vi a imagem, eu sou muito ligado a essa questão de associar a imagem a uma mensagem. Então, quando eu vi a imagem, eu associei diretamente ao tema que nós precisávamos hoje, esse guarda-chuva amarelo aí no meio de uma porção de guarda-chuva preto. Então, às vezes choca quem está acompanhando, quem vê, e quem é igual, quando encontra o diferente, diz assim: eita, aquilo ali não presta, aquilo ali não vale, só vale quem é igual a nós. E hoje talvez nós vamos mudar esses paradigmas na autoridade do nome de Jesus. Você sabe mesmo respeitar as diferenças, querido? Será que nós sabemos respeitar as diferenças? Será que nós sabemos definir o que é sacro e o que é profano? Será que nós estamos sabendo definir o que é sacro e o que é profano? Nós estamos sabendo definir as diferenças? A palavra tem luz para isso. A palavra tem luz para todas as coisas. E para isso também ela tem. E nós vamos discorrer bastante na palavra hoje. Hoje nós vamos mergulhar na palavra, porque ela vai nos dizer uma porção de coisas, vai confrontar
os nossos valores, vai confrontar os nossos paradigmas. Deus abençoe nosso irmão Well Ataíde, seja bem-vindo mais uma vez. Deus continue abençoando sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus. A graça e a paz esteja sobre a sua vida, meu amado. Será que nós estamos sabendo os parâmetros do que é diferente? Estamos sabendo definir, classificar e respeitar esse diferente? Deus abençoe a nossa irmã Zilma dos Santos, seja bem-vinda uma vez mais, a paz do Senhor Jesus. Então, é sobre isso, desde cedo que nós estamos falando, que vamos falar. Não fica olhando para minha camisa de panamenho, diferente, preste atenção na palavra. Minha camisa bonita de panamenho, eu sei que você quer uma dessa, mas preste atenção na palavra. Eu estou brincando com os irmãos para descontrair, mas sei que Deus vai falar conosco nessa noite. Deus vai falar conosco nessa noite de uma forma poderosa e já vamos começar a meditar na palavra. Pegue a sua Bíblia aí, se estiver próximo de você, se não estiver, anote o texto para você poder meditar depois e não perder nada do que foi ministrado nessa noite. Romanos 14, nós vamos começar falando nosso texto base em Romanos 14. Romanos 14, ele tem assim um panorama do posicionamento, Paulo exortando aos romanos de que maneira eles deveriam se posicionar diante daquilo que era diferente, diante daquilo que não era comum para eles. Então Paulo, ele é um homem experimentadíssimo na palavra, um homem que foi levado ao terceiro céu, segundo a narrativa dele mesmo. Deus abençoe a irmã Cássia Correia, seja bem-vindo uma vez mais, graça e a paz seja sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Quando ele disse assim, olha, eu, Paulo, não sei se no corpo ou se fora dele, depois eu vou contar um testemunho para os irmãos, quando Deus permitir, eu contarei meu testemunho que vivemos em 2018 para cá, e foi algo muito semelhante a isso. Fui levado ao terceiro céu e vi coisas indizíveis. Depois o próprio Paulo disse assim, olha, se eu tiver que me gloriar em alguma coisa, eu me gloriarei na cruz de Cristo. Olha que coisa, irmão, olha que pé no chão, olha que humildade, olha que reconhecimento de quem Cristo é, olha que reconhecimento da graça que estava sobre ele e que ele sem a graça não era nada. Ele disse, eu, Paulo, se eu tiver que me gloriar de alguma coisa, vocês se quiserem se gloriar daquilo que vocês costumam se gloriem, mas eu me gloriarei na cruz de Cristo. Em Romanos 14, que é o texto que nós vamos ler nessa noite, e vamos começar lendo porque o horário está apertando ali, mas eu pretendo entregar tudo aquilo que Deus mandou para nós entregar para os irmãos, que eu tenho certeza que vai edificar você, não por causa do pastor Aníbal, por causa da revelação da palavra que ele nos deu. Então, versículo 1 diz assim, aceitai o que é fraco na fé, sem a preocupação de debater assuntos controvertidos. Ele já começa confrontando. Paulo já começa, se eu tivesse que dizer num jargão popular e comum, e até coloquial, diga assim, Paulo já começa dando no rim dos romanos, dizendo assim, pare com isso, porque você deve aceitar o que é fraco na fé, o que chegou agora, sem a preocupação de debater assuntos controvertidos, que ele ainda não entende, certo? Por assim dizer. Um crê que pode comer de tudo, e o outro, cuja fé é fraca, come só alimentos vegetais. Aquele que come de tudo, preste atenção, está na palavra, eu estou lendo, hein? Menospreza o que não come. E quem não come de tudo, não menospreze quem não come, melhor dizendo. E quem não come de tudo, não deve condenar quem come. Olha Paulo dizendo assim, fica no seu lugar, cada um fica na vocação que foi chamado, e não precisa ninguém ficar apontando o dedo para ninguém, porque ninguém é melhor do que ninguém, porque Deus o aceitou. No versículo 3 diz isso. Já no versículo 4 ele diz, quem és tu que julgas o servo alheio? É para o Senhor que ele está em pé ou cai. É para o Senhor que ele está em pé ou cai. E permanecerá em pé, porquanto o Senhor é capaz de sustentar tanto a você quanto ao outro. Paulo está orientando os romanos aqui. Há quem considere um dia mais sagrado do que o outro. Outra pessoa pode entender que todos os dias são iguais. Tanto faz. Para ela todos os dias são iguais. Cada um deve estar convicto absolutamente da sua própria mente. Ou seja, cada um deve abrigar a sua própria convicção no que diz respeito ao reino, desde quando não destoe daquilo que Jesus falou, e diante dessa convicção chegasse diante de Deus, em outras palavras, que ele não vai te rejeitar. Se Deus, que é Deus, se Cristo, que é Cristo, não nos rejeita dentro da nossa convicção
né, dentro da nossa visão daquilo que é santo, daquilo que é agradável a Deus. Porque, por exemplo, eu estava no início aí da live, os irmãos não viram, só alguns poucos, eu estava no início aí da live com uma touca. Se você vê alguém lá fora com a touca, eu nem sei usar esse negócio. Se você vê alguém lá fora com a touca, teve até um irmão que eu vi aí nas redes sociais que falou que foi discriminado, que estava com a touca. Algumas pessoas vão discriminar, não vai querer ouvir a palavra de Deus através de quem está com a touca. Mas a palavra de Deus está na touca ou está na mente, no coração e nos lábios da pessoa? Então Paulo estava orientando aos romanos que tomassem cuidado com isso. Aquele que guarda um dia especial, aquele dia que a gente sabe que tem pessoas que guardam o sábado, né? Aquele que guarda um dia especial, para o Senhor assim o considera. Pronto. Aquele que se alimenta de carne, que tem muitas denominações que não pode comer carne, aquele que se alimenta de carne o faz para o Senhor, pois dá graças a Deus. Aquele que se abstém, ou seja, aquele que não se alimenta, para o Senhor se priva e também dá graças a Deus. Tanto um quanto o outro dá graças a Deus. Ou seja, aprenda a respeitar o diferente. Nós vamos falar isso a live toda. Aprenda a lidar com o diferente, porque Deus criou tanto você quanto o outro. Deus criou tanto o azul quanto o amarelo. Deus criou tanto o verde quanto o rosa, não importa. Deus criou para a glória dele. E cada um manifesta a glória de Deus da maneira que Deus propôs no seu coração. Deus abençoe os filhos da promessa. Seja bem-vindo a esta live. Se permanecer até o final, creio que você será edificado na autoridade do nome de Jesus. Então, ainda assim, vai ser uma leitura de alguns versículos, porque nós vamos fundamentar bastante para não ficar na nossa palavra. Quem está dizendo isso é Deus, através da sua palavra, na instrumentalidade do apóstolo Paulo, falando aos romanos como ele deveria se comportar diante daquilo que era diferente. Eles são servos de Deus. Se eu e você, se nós somos servos de Deus, nós precisamos aprender a se comportar diante daquilo que nos é diferente e respeitar aquilo que nos é diferente. Deixa eu abrir uma vírgula aqui antes de dar continuidade à leitura. Tem muita gente que pensa e até fala e prega e enaltece isso, que a igreja é um lugar de gente santa, de gente certinho, e que os certinhos vão se encontrar. Permita dizer assim, não se escandalize, eu não vou fazer curva, nem vou eufemizar, eu não vou aliviar, vou falar a verdade. A igreja é lugar de gente problemático, que cada um vem com o seu problema. Às vezes um vem precisando de cura, outro precisando de restauração familiar, que quando se encontram formam o corpo de Cristo, necessitado da vontade, da benevolência e da graça dele ser derramada sobre nós. Aquele conceito de que igreja é aquele povo santo e irreparável. A igreja é um lugar no espírito onde as pessoas vão se reunir para se resgatar das próprias mazelas que elas passam. É um lugar no espírito onde eles vão se encontrar para serem restaurados das suas feridas da alma, das mazelas do cotidiano. Pelo amor de Deus, vamos acordar e entender que igreja não é aquele lugarzinho. Eu sei do que eu estou. Primeiro, que igreja não é lugar. Igreja é uma decisão que nós tomamos diante de Deus de ser aquilo que Ele mandou sermos através da nossa vida diária, da nossa vida comum, do nosso relacionamento com Ele e com aqueles que estão ao nosso redor. Então precisamos de fato, essa palavra veio para mim primeiro, então a primeira pessoa que a palavra confrontou foi o pastor Ali. Então a igreja para nós precisamos amadurecer, sabe? Nós precisamos crescer, sair do estágio de menino espiritual, como Paulo disse assim: quando era menino pensava como menino, falava como menino e discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, quando o Espírito Santo nos conduz à maturidade, a gente acaba com as coisas de menino. Então a gente aprende a olhar para o outro e respeitar o outro do jeito que ele é, porque meninos é que gostam de competir, adultos cooperam, como diz o nosso pastor Tiago Brunet. Vou pegar essa frase dele aqui: meninos competem, crianças competem, adultos cooperam. Adultos cooperam. Adulto vê o outro na dor e diz assim: está precisando de ajuda? Adulto vê o outro de vermelho, você está todo de branco e diz assim: está confortável com essa roupa? Adulto faz isso. Nós precisamos aprender a lidar com o diferente. Ô pastor, essa live é live da palavra. Essa live não tem negócio de usar máscara. Primeiro que eu não consigo usar máscara no caminho que eu trilho, porque no campo de batalha, na arena, o calor é muito grande, então as máscaras derretem. Eu não consigo usar máscara. Então, por isso que nós aqui na nossa live só fala da palavra. A palavra
nua, a palavra que é para nos redimir, para nos restaurar, para nos orientar, para nos chamar a atenção, para nos despertar e, para acima de tudo, nos construir espiritualmente, que é o propósito dessa live hoje. Porque nenhum de vós, olha Paulo falando no versículo 7 de Romanos 14, porque nenhum de vós vive exclusivamente para si, eu não vivo para mim, e nenhum de vós morre exclusivamente para você. Nem eu vivo para mim, nem vou morrer para mim. Se eu vou viver, eu vou morrer, eu vou fazer isso para o meu Senhor, que é digno de toda honra e de toda glória, de todo louvor. Ainda que alguém olhe para mim e diz assim, ele não é digno, mas quem me faz digno não é quem está falando. Quem me faz digno é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E eu vou naquela cruz e digo, Senhor, eu te aceito, eu reconheço o teu sacrifício, aquilo me faz digno. A minha e a sua legitimidade está na cruz, não na opinião alheia. Pegue isso. A sua legitimidade não está na opinião alheia, está na cruz, no sacrifício que foi feito por nós para nos redimir. E se ele nos redimiu, aquela mesma graça que nos redimiu pode redimir o seu irmão, pode redimir aquele que é incrédulo ainda, que ainda não veio para o reino de Deus. Aí Paulo continua dizendo, se vivemos para o Senhor, vivemos, e se morremos, é para o Senhor que morremos. Sendo assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor, tanto eu quanto você, nós pertencemos ao Senhor. Se a gente continuar vivo fazendo a obra dele, nós pertencemos a ele. Se a gente morrer, vai para o seio de Abraão, esperar o dia do julgamento final, porque também somos propriedade dele, comprada com preço de sangue na cruz do Calvário. Então, compreender isso, quando eu compreendo isso, eu começo a entender que eu não tenho nenhuma coisa extraordinária em mim. Eu já falei sobre isso aí nos posts. Eu não tenho nada de extraordinário em mim, exceto aquilo que Deus colocou. Pegue isso. Pessoal, às vezes não entendo porque o pastor ri. Quando você me vir rir muito na live é porque eu já perdi o rumo de casa. Quando você me vir rir demais na live é porque ele já veio com força. Cada um, Deus se manifesta de uma forma. Quando você vê rindo demais nos intervalos da palavra é porque eu já perdi o rumo de casa, ele já assumiu a rédea e já está na frente. É desse jeito que ele faz. Quando não é rindo, é chorando. Hoje vai ser rindo. Eu creio, né? Não sei o que é que vai acontecer daqui até o final. Versículo 9. Portanto, foi por esse motivo que Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor tanto dos vivos quanto dos mortos. Ou seja, Ele é Senhor tanto de nós que já estamos no reino, quanto daqueles que ainda não ressuscitaram em Cristo. E nós precisamos respeitar isso. Versículo 10. São alguns versículos que nós vamos ler. Mas tu, por que julgas o teu irmão? Paulo perguntando para os romanos, por que julgas o teu irmão? Ou tu igualmente, por que desprezas o teu irmão? Porque todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Por que eu julgo a irmã Jéssica? Eu não posso julgar a irmã Jéssica. Por que eu vou julgar o irmão Ataíde? Eu não posso julgar o irmão Ataíde, porque eu não sou juiz, eu sou observador da lei. Há um só legislador e juiz entre Deus e os homens, mediador entre Deus e os homens. É só ele, fora dele não existe outro. Isso é ilusão da religiosidade que a mente de muitos estão impregnadas. Isso é ilusão do conceito de superioridade espiritual, de achar que porque você age de determinada forma, você é melhor do que o outro. Isso a mente ficou atrofiada com a religião, porque a religião é que faz isso. A religião é que tem intolerância. Inclusive algumas matam em nome da sua fé. Inclusive algumas destroem em nome da sua fé. Então, eu não sigo a religião, os irmãos também não, eu tenho certeza disso. Eu sigo a uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Esse sim não exclui, esse sim não diz para a mulher samaritana que não quer conversa com ela. Ao contrário, esse atrai a mulher samaritana porque ele quer transformá-la em uma missionária. Os princípios do reino de Deus é diferente dos princípios do reino dos homens. E se nós, igreja, seguirmos o princípio do reino dos homens, nós estaremos indo totalmente contrário aos princípios do reino de Deus. E o Senhor não quer isso. Precisamos aprender para desprezar. Por que o irmão? Porque se eu morrer agora, ou se o outro morrer agora, ambos vão comparecer diante do tribunal de Deus. Quer estava fazendo a obra de Deus, quer estava no mundo fazendo a vontade da carne, não importa. Mas a graça que salvou o seu irmão, Deus abençoe o nosso irmão Paulo Alcântara, seja bem-vindo em nome de Jesus. A graça que salvou você é a mesma que pode salvar o seu irmão. Eu nasci no lar evangélico, por graça
e misericórdia, não experimentei o mundo. Me sinto privilegiado de não ter experimentado o mundo, mas não me sinto melhor do que ninguém. Eu gosto de gente, eu gosto de conversar com gente, eu gosto de interagir com gente, sabe? Eu gosto de respeitar o ambiente das pessoas, seja criança ou adulto. Ô pastor, o senhor está falando isso para se autopromover? Não, essa é a minha personalidade. Eu não aceito, a minha raiva, eu já vou falar, eu ia postar um dia desse, me segurei para postar, que a gente tem que ter sábio até no momento de falar, mas a minha raiva é intolerância, arrogância, sabe? Aquelas pessoas que querem colocar o modelo dela como padrão para todo mundo, isso para mim é uma raiva. E diz que a sua raiva é aquilo que você está destinado a resolver. Então, o que você mais ama é o que você está destinado a fazer no mundo. E a sua raiva é o que você está destinado a resolver, disse o Dr. Mike Murdock, um grande conferencista, escritor e pastor norte-americano. Então a sua raiva é algo que você está destinado a resolver. A minha raiva é essa. Eu não gosto de ver ninguém desfazer ninguém, seja ele quem for. Para mim todo mundo é especial, para mim todo mundo tem a mesma veste de Cristo. Tem que ser dessa forma. E aí, quando você manifesta isso, Deus vai lhe dando graça. Versículo 11. Portanto, está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou o Senhor. Você não é só meia dúzia, é todo mundo. Deste modo, cada um de nós prestará conta de si a Deus. Cada um de nós prestará conta de si a Deus, tanto quem está lá fora quanto quem está aqui dentro. Portanto, versículo 13: portanto, abandonemos o costume de julgar uns aos outros. Paulo, permita-me beber um pouco d'água. Paulo, dizendo para os romanos: abandone os costumes de julgar uns aos outros. Abandone, que isso aí não vai levar a lugar nenhum. Em vez disso, o versículo 13 de Romanos 14, não é palavra do pastor não, vai ter algumas palavras do pastor no final, mas estou falando aqui da palavra de Deus. Romanos 14, versículo 13, eu estou lendo agora. Em vez disso, apliquemos o nosso coração em não colocar qualquer pedra de tropeço no caminho do irmão. Que coisa, irmão, que palavra, ó. Paulo dizendo assim: mano, vocês chegaram para Cristo agora pare de se sentir autossuficiente, pare de se sentir melhor do que os outros, pare de colocar pedra no caminho do seu irmão, como se você fosse a matriz e o outro não tivesse condição nenhuma de falar, de se expressar, como se você fosse o modelo, irmão. E há uma compreensão clara e pragmática na minha mente, muito cedo desenvolveu isso. Modelo é Cristo. Tudo que não for modelado em Cristo não é legítimo. A legitimidade está em Cristo. Eu só serei bom se eu estiver me inspirando e me modelando nele. Eu só serei aplicado, diferenciado, se eu estiver imitando os passos dele, se eu estiver carregando a minha cruz, negando a mim mesmo e seguindo ele, irmão. Esse negócio de dizer: tem que seguir fulano, porque fulano é só um observador da lei que está lutando para não pecar. Quando luta para não pecar, para agradar a Deus. Será porque fulano tem 10 igrejas no seu ministério? Essa é a porção dele. Ele pode ter 50, mas ele não é melhor do que ninguém. Porque fulano está fazendo uma obra tremenda lá em São Paulo. Ele não é melhor do que ninguém. Ao contrário, ele está fazendo o que Deus mandou ele fazer. E ele não deve se sentir vaidoso por isso, que Paulo disse assim: olha, se eu tiver que me gloriar, Paulo, o maior evangelista de todos os tempos, disse assim: se eu tiver que me gloriar em alguma coisa, eu vou me gloriar na cruz de Cristo. Aí fica deixa eu fazer uma brincadeira, me deixa eu fazer uma brincadeira aqui. Aí fica um Zé Coquinhos, sabe? Um Zé Nicuri, porque fez alguma coisinha no reino de Deus, querendo se colocar o paletó de Janota, estufar o peito igual de pombo e dizer: se não for igual a mim, não presta. Irmão, amadureça em nome do Senhor Jesus, porque a Bíblia é a palavra de Deus. A palavra dos homens são tendenciosas, inclinada para o seu bel prazer, inclinada para as suas próprias convicções, mas a palavra de Deus é fiel, verdadeira e eterna. E eu estou acabando de ler ela aqui. Não coloque pedra de tropeço no caminho do seu irmão. Versículo 14: como uma pessoa que está no Senhor Jesus tem plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo ritualmente impuro, a não ser
para aquele que assim o considera que é impuro. Então, se você estiver diante de por exemplo, se estiver diante de você tem uma linha de fé, estiver diante de alguém que guarda um alimento, que não come determinado alimento, não coma na frente dele para não escandalizar ele. A Bíblia vai te dizer lá na frente, não coma, por mais que você goste, não coma para não servir pedra de tropeço para ele. Aquele que é mais forte deve suportar a fraqueza do mais fraco. Está escrito, 1 Coríntios 15, 1. Aquele que é mais forte deve suportar a fraqueza do mais fraco. Se você vê que alguém está caminhando, tem que andar dessa forma, tem que vestir paletó, tem que usar gravata para sessão, para poder pregar. A gravata quem a inventou foi, vou falar um negócio aqui, os irmãos não se escandalizem, tá, meu irmão? Estou falando uma seriedade, mas vou falar assim sem fazer curva. A gravata quem inventou foi um gay chamado Luís XV. Um gay chamado Luís XV inventou o adereço da gravata. Desde quando a gravata é padrão espiritual de santidade? Eu não estou aqui pregando usos e costumes, não, só estou dando um exemplo, porque às vezes a gente precisa amadurecer na nossa mente. Eu gosto de gravata, eu uso gravata, fico bonito de gravata, viu? Eu fico bonito de gravata. Aqui na live não dá para usar gravata, porque aqui é quente. E também eu estou na minha casa, no meu espaço, então não demanda essa necessidade, certo? Mas é só para os irmãos entenderem. Agora, se você vai na igreja, é aqui que eu quero chegar, se você vai na igreja onde a liturgia dali é só prega de gravata, leve sua gravata, meu irmão, leve sua gravata. Se só prega de paletó, leve seu paletó, para você não ser canal de escândalo para quem vai te ver. Isso é aprender a lidar com o diferente. Isso é aprender a lidar com o diferente. Versículo 15, eu disse que a leitura seria extensa, mas é necessário. Esse texto foi um fundamento para este tema. Eu não tinha como trilhar apenas com meu intelecto, com as minhas ideias, não, eu tinha que vir na palavra. A palavra é a base, a palavra é a nossa base, é de onde a gente tira a nossa inspiração. Versículo 15 diz assim: se o teu irmão se entristece por causa do que tu comes, já não estás agindo por amor fraterno. Não destrua teu irmão por causa da tua comida, pois Cristo morreu por ele. Ou seja, se o teu irmão se entristece quando vê você comer carne, coma carne distante dele. Você gosta de carne, meu irmão? Saia de junto daquele irmão que acha que comer carne é pecado. Saia de junto dele. O Paulo está orientando aqui para você não destruir o seu irmão, não destruir a fé dele, para você ser comedido naquilo que você foi chamado para ser, que é edificar o seu próximo, edificar o seu irmão, edificar a igreja. 16, aquilo que é bom para vós não se torne motivo de maledicência. Que é isso? É bom para mim, então se é bom para mim tem que ser bom para todo mundo. Seria muito bom se todo mundo se parecesse com você. Agora, eu acho que seria muito aborrecido esse mundo se todo mundo usasse camisa de Panamém bonita igual essa minha aqui, ó. Todo mundo usasse camisa de Panamém bonita igual essa que eu ganhei de presente do meu ovelha, do meu amigo. Seria muito estranho, de todo canto que a gente olhasse ia ter camisa de Panamém, de uns cavalinhos coloridos. Porquanto o reino de Deus não é comida e nem bebida. É essa parte que eu mais gosto. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é isso. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não tem comida e não tem negócio de bebida. O que come, o que deixa de comer, o que vai ou não vai comer. Não é isso. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é composto disso. Quando a gente tem isso no nosso coração, a gente se relaciona com qualquer pessoa que estiver ao nosso redor, porque todo mundo ama a justiça, todo mundo quer a paz e todo mundo quer estar alegre. Então, quando a gente tem esses valores dentro de nós, esses frutos dentro de nós, a gente não tem dificuldade de se relacionar nem interagir com ninguém. Eu vou lá em Santo Antônio de Jesus, estou até devendo uma visita ao pessoal lá em Santo Antônio de Jesus, a irmã Joênia. Manda um abraço para a irmã Joênia, viu? Irmão El Ataíde, a Joênia, para o Paulo e toda a sua família. Eu vou lá em Santo Antônio de Jesus, me alegro lá em Santo Antônio de Jesus. Eu vejo uma cultura diferente, uma cultura alimentar diferente, até uma cultura de falar às vezes diferente. Deus é assim, Ele é tremendo, Ele criou uma multiplicidade de coisas que a gente precisa aprender a respeitar, certo? Versículo 18, já estou terminando essa leitura desse texto que foi bem extensa. Anote, Romanos 14, de 1 a 20. Você vai ler tudo de novo depois que terminar a live, guardar esse texto e vai ver quem está falando com você. Não é o pastor Eli, é o Senhor falando através da palavra dele. Versículo 18 diz: pois quem serve a Cristo dessa forma
é agradável. É agradável a Deus e estimado por todas as pessoas. Repito, quem tem justiça, paz e alegria no Espírito Santo, quem serve a Deus com esses valores dentro dele, a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo, ele vai interagir com qualquer pessoa, sem gerar atrito, sem querer se impor, sem querer impor o padrão dele, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Por isso, versículo 19, esforcemos-nos a promover tudo que conduz à paz e ao aperfeiçoamento mútuo. Versículo 19 de Romanos 14. Nos esforcemos para fazer tudo que conduz à paz e ao aperfeiçoamento mútuo. Às vezes você vai precisar confrontar, mas na nossa vida diária nós precisamos manifestar isso aqui. Precisar. Amém, meu amado? Estarei fazendo uma visita ao irmão, à sua família. Nós temos um apreço muito grande pela sua vida, irmão Ataíde, pela sua família. Deus continue te abençoando, viu? Com toda sorte de bênção. Então, visando o aperfeiçoamento mútuo, vou traduzir, aonde você for, você tem que edificar, meu irmão. Edificar o outro, deixar o cheiro suave de Jesus Cristo, deixar os princípios de Jesus ali naquele lugar. Não querer impor a sua personalidade. Aí a pergunta é, você está dando às pessoas os princípios do reino de Deus ou a sua personalidade? Eu não quero dar às pessoas a minha personalidade, porque a minha personalidade é muito forte. Já disse aos irmãos que eu não uso máscara. Eu sou uma pessoa extremamente amável, gosto de gente, me relaciono bem com qualquer pessoa, não tenho dificuldade de interagir com os outros, de respeitar o espaço do outro, mas sou uma pessoa muito dura quando é necessário. Eu sou muito dura quando é necessário, muito dura com a palavra quando é necessário. Então eu não corto curva com o negócio da palavra. Eu vou edificar, mas vou edificar com a verdade. Eu só não faço mentira, só não falo mentira, só não falo pelas costas, mas na frente, olho no olho, eu sou uma pessoa muito dura. Então eu não vou dizer para os irmãos que eu quero que as pessoas tenham a minha personalidade, eu quero que elas tenham os valores de Cristo que são manifestos em mim quando eu dou lugar para isso. É isso que Deus quer. Pastor, era necessário falar isso? Falei porque senti paz no meu coração em falar e não preciso me esconder de nada, ao contrário, eu tenho que mostrar quem eu sou, porque quando você diz quem você é, Deus diz assim, gostei de Jéssica, ela já me disse quem ela é, gostei da irmã Creuza, ela já me disse quem ela é, já gostei de Cássia. Cássia é uma pessoa que não fica procurando subterfúgio, tentando se esconder em mim, é igual aquele pessoal que fica orando. Deixa eu lhe dizer para a gente encerrar essa leitura aqui. Aquele pessoal que ora com o coração cheio de mágoa, Senhor, o Senhor sabe o quanto eu amo aquela pessoa, e o coração cheio de mágoa, como se Deus fosse menino, como se Deus não consegue ver o oculto, o profundo e o escondido. Então, quando eu vou diante do Senhor, eu aconselho a você fazer o mesmo. Quando eu vou na presença do Senhor, eu já vou falando a verdade, porque Ele vê tudo, Ele vê tudo. A palavra, antes que nos venha à mente, Ele já sabe. O pensamento, antes que nos caia à mente, Ele já sabe. A palavra, antes que caia a boca, Ele já sabe. Ele tudo conhece. Salmo 139. Então eu já chego diante dele dizendo, Senhor, eu estou assim, desse jeito, ó Senhor, me cure logo aqui. Eu preciso da tua restauração. Toca aqui no meu coração ferido. Ó, fulano falou mal de mim. Você entende o que eu estou falando? Eu sei que você entende. Não destrua a obra de Deus por causa de comida. Na verdade, todo alimento é puro, mas se torna mal se alguém vê nisso um motivo de escândalo. Então todo alimento é puro. E ainda tem mais alguns versículos aqui, até o 23, né? Todo alimento é puro, mas se alguém vê aquele alimento como impuro, o alimento se torna mal. E se aquela pessoa vê que o alimento é mau, sai de junto dela. Você gosta de acarajé? Eu gosto de acarajé, irmão. Eu gosto de acarajé. Mas não posso comer acarajé porque eu tenho problema estomacal. Mas eu gosto de acarajé. Às vezes o olho solta fora da caixa e vai lá e compra o acarajé para comer. Depois fica com azia e tal. E não posso comer acarajé, mas o olho às vezes faz isso. Mas se você tiver de junto de alguém que acha que acarajé é comer coisa servir ao outro, você não come junto dele. Compre seu acarajé, leve para casa. Se você não recomendo ninguém beber Coca-Cola, mas se você gosta de Coca-Cola, faz uma boa junção do acarajé com a Coca-Cola. Aí você toma seu acarajé com sua Coca-Cola, ninguém está vendo e ninguém está se escandalizando por isso. Mas você precisa ter essa consciência. Você precisa ter isso no seu coração. Precisa ter esse despertamento no seu coração. É melhor não comer carne nem beber vinho, versículo 21. Nem fazer qualquer outra coisa que leve o teu irmão a tropeçar.
Assim, seja qual for a tua doutrina, olha a recomendação de Paulo, seja qual for a sua doutrina a respeito desses assuntos, guarda a convicção que em ti, entre ti mesmo e Deus. Você não vai levar a discussão. Eu não vou chegar com uma pessoa que acredite, bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Está ao final do versículo 22. Então, eu não vou chegar e discutir com meus irmãos, que eu tenho um grande apreço. Eu não vou discutir com meus irmãos da Adventista do sétimo dia. Eu tenho um grande apreço pelos nossos irmãos do Adventista do sétimo dia, pelas músicas, são hábeis na palavra. Eu não vou discutir com eles a guarda do sábado, porque eu não guardo o sábado. Eu vou compartilhar com os irmãos aquela palavra que edifica, aquela palavra que não confronta os valores que ele acredita, e vou louvar junto com ele. Eu gosto dos arautos do rei. Se ele não for o primeiro em seu coração, eu vou compartilhar com ele aquilo que não diverge do seu conhecimento, da sua opinião. Isso é saber lidar com o diferente. Isso é aprender a lidar com o diferente. Em momento nenhum eu vou querer colocar na mente do irmão: não, você tem que largar isso aí. Então, Deus deu a graça a ele dessa forma, ele conheceu a graça de Deus daquela forma. Então deixa o Espírito Santo falar no coração dele, conduzir a vida dele. Ele também é servo de Deus, ele também é usado. Desculpe até mencionar o nome de outra doutrina, mas eu mencionei essa porque é uma que eu realmente tenho grande apreço pelos nossos irmãos adventistas, e respeito a doutrina, a visão que eles têm do reino. A gente tem que respeitar, entende? E fazendo isso, a gente agrada o coração de Deus e aqueles que estão ao nosso redor. Todavia, aquele que tem dúvida de se comer, pois não come com fé, e tudo que não provém da fé, é aqui que chega, tudo que não provém da fé é pecado. Tudo que não provém da fé é pecado. Se aquilo provém da fé, vou guardar tal dia, provém da fé, amém. Se não provém da fé, é pecado. Eu vou usar paletó, amém. Então eu vou usar camisa de pano, amém, para fazer a live. Tem gente que se me viu com a touca no início da live, tem gente que não vai nem aceitar meu envio de compartilhamento em alguns grupos. Vamos ver, que camarada é aquele com aquela touca na cabeça, parecendo um delinquente com essa touca na cabeça? É assim que nós somos ligeiros para fazer. Nós conduzimos até aqui dentro da palavra de Deus porque precisávamos ter essa base. Precisávamos ter essa base de entender o que é respeitar o diferente. Me permita beber água. De entendermos qual é o importante de se respeitar o diferente. Só um pouquinho de tempo com os irmãos aqui que eu vou concluir, abençoando a nossa vida com essa live. A grande diferença que temos em relação aos demais animais, queridos, preste bem atenção nisso que eu vou citar. Isso eu aprendi em um curso de desenvolvimento pessoal. Não foi nem numa igreja, não. Foi num curso de desenvolvimento pessoal para empresários. E um dos tópicos que o palestrante falou com bastante ênfase foi esse: a diferença que temos entre os demais animais e os demais seres vivos é a capacidade de racionalizar as coisas. Então, por isso, nós não podemos perder tempo, desperdiçar o nosso tempo agindo instintivamente. Se eu falar um negócio aqui, os irmãos não se ofenderem, está tudo bem. Quem age instintivamente são os animais, irmão. Os seres humanos têm a capacidade de refletir, racionalizar as suas atitudes pensar em suas atitudes antes de agirem. A gente não pode agir de qualquer forma, receber um insulto, a gente agir de qualquer forma na mesma altura, de jeito nenhum. A gente tem que pensar, deixar aquela situação esfriar, sair de junto da situação. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Falar é muito fácil, fazer são outros 500. Não é fácil, mas é o caminho. A gente tem que se afastar. Olha aqui o que Romanos 15 fala: você que é forte deve suportar as fraquezas dos fracos, porque, portanto, cada um não deve agradar ao seu próximo, visando o aperfeiçoamento dele, visando o aperfeiçoamento do seu próximo. Esse é o nosso desígnio, porque Cristo também não agradou a si próprio. Como está escrito, os insultos daqueles que ofenderam, ele aceitou os insultos daqueles que ofenderam para a glória de Deus. Então a gente não haja por impulso. Pode dizer que foi o pastor ali que falou: quem age instintivamente são os animais. Desculpa eu ser
Parece até grosseiro o que eu estou falando, mas é uma verdade. Quem age instintivamente são os animais. Os seres humanos, eles pensam antes. Os animais não, ele é atacado, ele de imediato já retruca, ele já vai para cima. Não, o ser humano, ele pensa. Ele pensa, e a recomendação de Paulo aos Romanos ainda era que ele continuasse pensando unanimemente de acordo com o que Cristo Jesus propôs. E ainda diz assim, ó, acolhei-vos uns aos outros. O propósito é isso, é a gente acolher uns aos outros, porque tem gente que tem mais dificuldade de entender algo, de viver algo, de se relacionar com Deus de maneira mais plena, e nós precisamos entender isso. Se não houver capacidade de estabelecer paz, porque nem sempre é possível, porque a Bíblia diz, se possível for, buscai a paz com todos. Por que a Bíblia diz, se possível for? Porque nem sempre é possível. Mas se não for possível, dê uma distância confortável, mas não faça nenhum tipo de coisa que vá acirrar a situação. Respeite o espaço daquela pessoa, respeite a visão, o paradigma dela, e deixe ela seguir o caminho dela. Se você puder ajudar, ajude. Se não puder, deixe Deus falar, deixe Deus fazer. Deus abençoe o nosso irmão José Edilson de Almeida. Está chegando aqui, ainda tem algumas coisinhas para o irmão ser edificado. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Mateus 7 diz assim, não julgueis para você não ser julgado. Então ninguém gosta de ser julgado. Alguém aí poderia se pronunciar e dizer que gosta de receber julgamento? Ninguém gosta de ser julgado. Por que nós vamos esperar que o outro goste de receber o nosso julgamento? Não. É apenas diferente. Ele não é igual, ele é diferente. Você vai entender isso aqui no transcorrer dessa live. Daqui a pouco nós estamos finalizando, mas fique conosco que tem muita coisa de Deus para nós aqui, muita revelação de Deus para nós. Não julgueis, Mateus 7, para não serem julgados. Porque com o critério que você julgar, você será julgado. E com a medida que você usar para medir os outros, igualmente vos medirão a vós. A palavra é linda, irmãos. A palavra é linda, ela é tremenda, ela é universal, ela não é tendenciosa, ela não é polarizada, ela é imparcial. A palavra que é para mim é para o outro. E aquele que ouve deve estar sujeito à soberania que a palavra tem. Aí o Mateus diz assim, por que reparas tu o cisco no olho do teu irmão, mas não percebes a trave no teu olho? Isso olha, você viu o cisco que estava no olho do irmão Ataíde, mas não consigo ver a trave enorme que está no meu olho. Aí o Senhor disse assim, tire primeiro a trave do seu olho, que assim você enxergará melhor o cisco no olho do teu irmão. Se fosse falar no jargão antigo e popular, e coloquial aqui, até fugindo do padrão aqui, diria assim, era um sujo falando mal lavado. Desculpa colocar esse coloquial aqui. É um sujo falando mal lavado. Como podes dizer a teu irmão, permite remover o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu olho? Como eu posso dizer assim, irmão Edilson, deixa eu tirar o cisco do teu olho, se no meu olho tem uma trave do tamanho do mundo, eu tenho que tirar a trave do meu olho. O que é que Jesus está falando comigo? Ele disse, você tem que se preocupar com você, com a sua santificação, com a sua renúncia, com o seu morrer na cruz, com a sua busca pessoal. Você tem que se preocupar com você, porque do outro você não tem controle. Jesus está dizendo isso. Do outro você não tem controle. Você tem que se preocupar com você. Se você puder ajudá-lo, chamar, porque o positivo, eu aprendi isso muito cedo no meio empresarial. Eu sou treinador também no meio empresarial, sou palestrante no meio empresarial, e aprendi isso muito cedo. O negativo é em particular, o positivo é em público. Quando você tiver algo negativo, chame aquela pessoa que você acha que está fora do padrão e tente ajudá-la, aconselhando no particular, nunca em público. Porque em público vai expor a pessoa e aquilo é feio para quem expõe e mais ainda para quem é exposto. Isso é respeitar a diferença. Aí o Senhor Jesus não corta a curva e diz assim, hipócrita, tira primeiro, versículo 5 de Mateus 7. Tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás ver com clareza o cisco que está no olho do seu irmão. Tira primeiro a trave do teu olho. Eu vou lidar com o diferente quando eu começar a tratar daquilo que é meu, daquilo que eu tenho controle. Eu vou aprender a lidar com o diferente quando eu respeitar o diferente entrando. Como é que a gente
trata a pessoa que entra na igreja, que ele não é cristão, ele vem todo mulambado, que ele vem todo fora do padrão que é do cristão se vestir. Como é que a gente recebe? E se chegar uma pessoa na nossa igreja, na igreja onde nós pastoreamos, onde nós servimos como obreiros, ou como pastores, ou como evangelistas, chegar alguém, uma jovem lá com um short lá, todo colado no corpo, um palmo de short, nós vamos botar aquela pessoa para fora? Não, se tiver lá dentro e ela se sentir constrangida, um pano para depois cobrir ela, nós vamos cobrir, se ela se permitir. Mas se ela disser assim, não quero esse pano, vinde como estás, porque aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. A palavra não é minha não, a palavra é do Senhor Jesus, não é minha não, essa palavra não é minha não, é do Senhor Jesus. Aquele que vem a mim de maneira nenhuma. Então, não sou eu capaz de dizer que A, B, C, D ou F é incapaz ou impossibilitado de fazer algo na vida, ou impossibilitado de fazer algo no reino de Deus, ou incapaz. Às vezes você não sabe que sai. Você tem noção de quantas pessoas estão debaixo da ponte e que são pessoas inteligentíssimas? Nós já tivemos até casos que saiu na TV de pessoas que eram estudiosos, formados, acadêmicos, e que liam até debaixo da ponte, estavam lendo. São pessoas desenvolvidas, são grandes diamantes ali, e você não sabe. A gente nunca sabe o que é que está dentro da mente e do coração das pessoas. Por isso que nós devemos respeitar o outro como ele. Se ele chega com arrogância, deu uma parada aí, deu uma queda aí, perdoe os irmãos. Se ele chega com arrogância, a gente deve, com a cautela, colocar ele, olha, vamos nos comportar direito, que aqui é desse jeito, você é bem-vindo aqui, você é bem-vindo dessa forma. Chegando, tinha um jovem que chegava aqui na igreja, Marechal Rondon, fedendo, ele já até morreu, infelizmente morreu, mas chegava na igreja fedendo a cachaça, a rua, a droga, e chegava lá querendo fazer anarquia. Eu recebia ele, abraçava ele, dizia, sente aí que Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem uma obra grandiosa para a sua vida, querido, então sente aí. Então a gente recebe a pessoa do jeito que ela está. Deus abençoe o nosso irmão pastor Ginaldo Pereira, seja bem-vindo a esta live, o amado. Deus continue abençoando sua vida e seu ministério na autoridade do nome de Jesus. Aí Mateus diz assim, não deis o sagrado aos cães, nem jogueis aos porcos vossas pérolas, para que não pisoteiem e voltando-se vos façam em pedaços. Não dê, se você tem uma convicção, se você tem uma maneira de ver a vida, o mundo, as coisas espirituais, você não vai discutir isso com quem não consegue enxergar nada disso. Você não vai discutir, como é que eu poderia fazer uma analogia aqui? Você não vai discutir futebol com quem faz surf. Você não vai discutir futebol com quem faz surf. Quem faz surf entende de surf. Quem faz surf não entende de futebol. Às vezes até entende, mas a especialidade dele é o surf. Então você não vai conseguir interagir com... Você que é jogador de futebol não vai conseguir interagir com alguém que faz surf. Então não fique jogando pedra aos porcos. Injete a palavra quando você perceber a oportunidade, o espaço de injetar. Enquanto não injetou, respeite o espaço daquela pessoa, porque não tem nada melhor do que você respeitar o outro. Quando você respeita o espaço das outras pessoas, você manda uma mensagem silenciosa para ela, que ela tem que respeitar o seu também. É assim que funciona. Quando eu respeito o espaço do outro, eu envio uma mensagem dizendo assim, olha, eu estou respeitando o seu espaço, você precisa respeitar o meu também. Isso é silencioso e funciona mais do que a gritaria. E aí, finalizando essas leituras bíblicas que fizemos para fundamentar essa nossa live, o versículo 12 de Mateus 7 diz assim, olha que coisa linda, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, tudo que você quer que a pessoa faça, faça você, faça primeiro você. Se você quer que a pessoa seja desse jeito, seja daquele jeito que você está orientando. Então, Cristo está nos dizendo, portanto, tudo quanto vós quereis que as pessoas façam, assim fazendo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Quando você faz, existe um momento mágico, eu entendo dessa forma no reino de Deus, existe um momento mágico em que a gente se torna a nossa mensagem, irmão. Existe um momento mágico em que não precisa a gente dizer nada, as pessoas vão olhar para nós e vão ver
Então, diz que aquilo que você faz fala tão alto que o que você diz ninguém escuta. Eu vou repetir. Aquilo que nós fazemos fala tão alto que o que dizemos ninguém escuta. Então, é por isso que Cristo disse assim: tudo que vós quereis que os homens os façam, fazendo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Quer viver dentro da lei? Quer viver nos profetas? Então faça tudo que a lei e os profetas lhe ordenou. Agora me deixe seguir o reino de Deus, me deixe seguir os princípios do reino de Deus, porque Cristo, quando chegou ali no Getsemane, que ele passou por aquela transfiguração, que veio Moisés e que veio Elias, e Pedro, ligeiro, gaiato como Pedro era, disse assim: eu vou construir uma tenda para cada um de vocês. O Senhor disse assim para ele: calma, Pedro, eu só estava conversando, Cristo conversando com a lei, com Elias, que era os profetas, dizendo: Elias, muito obrigado, apertando a mão de Elias, muito obrigado pelos serviços prestados. Depois Cristo conversando com Moisés, apertando a mão de Moisés, dizendo: Moisés, muito obrigado pelo serviço que você me prestou da lei, a partir daqui eu assumo, aleluia. Daquele dia, aí depois ouviu-se uma voz dizer assim: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvis. Ou seja, ao invés de você ouvir a lei e os profetas, ouça agora meu filho, porque a lei e o profeta falavam dele, ele agora já está aí, ele não precisa de mais ninguém para falar dele. Ô irmão, precisamos ler a Bíblia, porque andar sobre a palavra não tem nada melhor para a nossa vida. A diferença que faz a diferença, pega isso, nós vamos agora caminhar para o final com algumas revelações que são importantes. A diferença que faz a diferença é a capacidade de você respeitar e aceitar a singularidade do outro sem preconceito. Essa é a diferença que faz a diferença. Eu aceito a singularidade do outro, eu aceito que aquela pessoa é única, que ela não pode ser repetida na natureza. Eu aceito a singularidade, eu respeito e aceito a singularidade do outro sem expressar preconceito. Ah, não parece comigo, está de camisa de pano, amém, não é digno de estar fazendo a live. Pegou? Deus te livre daqueles que vêm ligeiro com as balanças minúsculas, e tem muito, olha, daqueles que vêm ligeiro com as balanças minúsculas e com as fitas, com as balanças minúsculas e as mini fitas, aquelas mini fitas, tentando medir o seu peso e tentando descobrir o seu tamanho. Deus te livre daqueles que já vêm com a balancinha na mão e com a cintinha. Deixa eu medir seu peso para ver se você realmente é isso que você tem que ser. Deixa eu medir seu peso para ver se você está digno de ser aceito no meu meio. Eu quero ser aceito por Cristo. Se eu for aceito por Cristo, o restante é o restante. Se Cristo me aprovar, o restante, eu não preciso de aprovação. Entendeu como funciona no reino de Deus? Agora, interessante é que quando Cristo te aprova, o meio te aprova, porque você passa a receber o caráter dele, você possa a manifestar o caráter dele. Cristo, ele manifestou um negócio chamado bom senso. Nunca vi ninguém ter tanto bom senso como o meu Senhor, como o seu Senhor. Bom senso. Quando você chega na igreja ou na casa de alguém, respeite os costumes daquela pessoa, daquele lugar. Quando eu chego na igreja ou na casa de alguém, eu chego na igreja, eu vejo que os irmãos todo de paletó. Eu já tive isso no interior, trabalhando no interior, na vida secular, e estava só de camisa e gravata e todo mundo de paletó. Eu fui em casa buscar meu paletó para poder não chocar a cultura daquele lugar. É assim que você respeita o que é diferente, você respeita o espaço do outro. É assim que a gente respeita o espaço do outro. Eu voltei em casa, eu pedi licença aos irmãos no culto e fui em casa pegar o paletó para não ser inadequado, para não ser o pintinho amarelo no meio dos pintinhos pretos, para não ser o guarda-chuva amarelo no meio do guarda-chuva preto. É assim que funciona. Isso quem planta no nosso coração é Cristo, não somos nós não, porque se dependesse de nós a gente queria fazer a nossa própria vontade, mas Cristo nos diz assim: faça o que vai edificar o seu irmão, fale do que vai edificar o seu irmão, propague o que vai edificar o seu irmão. Seja bem-vindo, irmão Rubens de Jesus, seja bem-vindo, Deus abençoe sua casa e sua família. A paz do Senhor Jesus, meu amado. Aí a gente aprende a discernir entre o que é sacro e o que é profano. Vou te dizer um negócio que vai te chocar, mas eu preciso lhe dizer. Está preparado? Eu preciso lhe dizer isso. Um jumento usado por Deus, pegue isso e não queira me pegar depois não, porque o anjo te pega. Um jumento usado por Deus é mais santo do que um profeta comprado pelo inimigo. Um jumento, você sabe o que eu estou falando, usado por Deus é mais santificado, é mais santo do que um profeta comprado pelo inimigo, irmão. Então, essa definição de sacro e profano não é um modelo exterior, é
quem está gerando nele a ideia, é quem está gerando nele o comportamento, é quem está gerando nele a palavra, é quem está gerando nele o testemunho. Porque até um jumento pode ser usado por Deus se ele quiser. Se Deus quiser, ele usa até um jumento, ele pode ser mais santo do que o profeta que foi comprado por Balaque. Pegue isso, porque ele faz o propósito de Deus, ele cumpre o propósito de Deus. Desculpe. E aqui vai algo para você já guardar, e se quiser anote. O preconceito perderá o efeito na sua vida quando você deixar de prestar culto no altar da opinião alheia. Aí o preconceito perde força. Todo preconceito, ele é baseado numa ideia formada que é diferente da do outro. Então eu tenho preconceito, eu acho que aquilo ali não vira nada, eu acho que aquilo ali não tem relevância, eu acho que aquilo ali é pequeno. Pequeno é quem pensa que você é pequeno. Pequeno é quem pensa que você é pequeno, porque ele não enxergou a grandeza que Deus colocou dentro de você. Entendeu como é que funciona? Então o preconceito perderá o efeito quando você deixar de prestar culto no altar da opinião alheia. Deixe de prestar culto no altar da opinião alheia. Preste seu culto ao Senhor, direcione seu culto a Deus. Não fique se preocupando com aqueles que ficam se levantando dizendo que é assim, que é assado. Não gaste energia, meu irmão, com coisas que você não controla, não. Gaste energia com coisas que você não controla, não. Não tente mudar o que não tem conserto, irmão. Não tente mudar o que não tem conserto. O que não tem conserto, deixe lá. Pare de revirar a lata do lixo. Desculpa eu falar dessa forma, mas eu sou conhecido por falar pragmaticamente. Pare de revirar a lata do lixo. Pare de gastar tempo com o que não tem conserto e foque o seu ministério, a sua graça, a sua unção, o seu chamado naquilo que Deus te chamou para fazer. Se você é um pentecostal, isso aqui é forte, hein? Se você é pentecostal convidado para pregar numa igreja tradicional, respeite a liturgia daquela igreja. Respeite, isso é bom senso, isso é ética. O contrário também é verdadeiro. Se a pessoa é tradicional e é convidada para pregar na igreja pentecostal, não vá para lá bater nos pentecostais. Pastor, essa colocação era necessária? É claro que é. Nós estamos pregando para o povo de Deus, para os que estão fora, mas para o povo de Deus também. Se eu vou na igreja pentecostal, eu sou tradicional, eu vou pregar uma palavra dentro da liturgia que não agrida a fé tradicional, porque aqueles também que vão manifestar a fé tradicional vão se encontrar conosco lá na glória do Pai, se continuarem fazendo a vontade do Pai. Eu não sou juiz, querido, você não é juiz. Aceite o diferente, aceite o diferente. Nós somos observador da lei. Aceite o diferente, olhe para o diferente e diga assim: como é diferente? Precisamos aprender a apreciar o diferente. E não quer dizer, não é igual, se não pensa como eu, então está execrado. Doce ilusão, muito raso. Isso é um comportamento de quem é muito raso, de quem nada na beira. Isso é comportamento de quem nada na beira. Se não parece com a irmã Jéssica, então não presta. A irmã Jéssica é uma jovem senhora muito bonita. Deus te abençoe, minha amada. Deus continue abençoando a sua vida. A beleza maior está em Cristo sobre a sua vida. Mas eu não quero parecer com a irmã Jéssica, eu quero parecer com Cristo, irmã Jéssica. Perdoe-me, mas eu não quero ter os olhos claros que a irmã tem. Eu quero parecer com Cristo. Me dê a autorização, permita-me mencionar seu nome aqui em nossa live. Nós temos a tendência, querido, de odiar tudo que não se parece conosco. A gente odeia tudo que não se parece conosco. Não é igual a mim, não presta. olha o sorriso, é ele já chegando. Não é igual a mim, não presta. Então, não pensa como eu penso, não presta. Nós temos a tendência de odiar tudo que não se parece conosco. Tudo que é diferente de nós é inadequado, é inaceitável, é horroroso, é imprestável, não deve existir. Essa é uma das piores idiosincrasias que pode existir. Ou seja, posso falar? Essa é uma das piores idiotices formuladas. Idiosincrasias. Visão de mundo que pode existir. Se não é igual a mim, é inadequado, é inaceitável, não presta. Você não pensa como eu, não presta. E a diversidade de coisas que Deus criou? Fica onde? Deus criou tudo parecendo com você? É igual aquele negócio que a gente às vezes posta alguma coisa na rede e o outro pensa que é para ele. Ele acha que ele é o sol, que ele é a lua, que ele é as estrelas, que tudo gira em torno dele, que ele é a terra, o globo da terra, e que o sol gira em torno dele. Se está falando, não tem nada a ver com ele já está tomando para ele. Tem isso. Começa a fazer um trabalho na obra de Deus, começa a julgar quem está fazendo um trabalho diferente.
Olha, aquele pessoal começa a fazer um trabalho de dar alimentos nos lugares, aí começa a dizer, se você não está fazendo isso, você não está fazendo a obra de Deus. Ó, compreensão rasa. A graça, ela é multiforme, nós vamos falar isso no final. A obra de Deus, aí vai dizer, a obra de Deus é pregar nas ruas, é levar alimento. A obra de Deus é ungir, por aí vai. E quem não faz isso, não é a obra de Deus. Como é isso? Onde é que está escrito isso na palavra? Me explique. Onde é que está escrito isso na palavra? Nós precisamos aprender e respeitar quem é diferente. Até a graça é multiforme. E uma das reflexões que o Espírito Santo me deu, sabe qual foi? Sabe por que a graça é multiforme, irmão? Porque as pessoas são diferentes. É por isso que a graça é multiforme. É por isso que a graça se manifesta de diversas formas, porque são diversas pessoas diferentes. É simples de entender quando você está ligado ao Espírito Santo. Aqui em 1 Pedro 4, 10 e 11 diz assim: servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Da multiforme graça de Deus. Se teu irmão prega, fale como quem comunica a palavra de Deus. Se alguém serve, sirva com a força que Deus provê. Olha o que Deus está falando aqui na sua palavra. De maneira que todas as atitudes, Deus seja glorificado mediante a Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o pleno domínio por toda a eternidade. Amém. Isso é privilégio. Isso é um privilégio para nós. Até a graça é multiforme. A graça, guarde isso, pode dizer que foi o pastor que falou. A graça é multiforme porque as pessoas são diferentes. É por isso que a graça é multiforme. Sabe aquela pessoa que você critica, que está lá, que não está nos seus padrões? Ela foi levantada para atingir um público específico. E nós precisamos ter maturidade para isso. Vou voltar aqui de novo. A gente rejeita o pessoal que anda aí na rua, tal, vestido assim. A gente rejeita aquele pessoal que anda vestido de uma maneira mais despojada. A graça é multiforme porque as pessoas não são iguais, elas são diferentes. Cada homem e mulher foi levantado para atingir um público específico. Vou dar um exemplo aqui, ele não me deu autorização não, mas vou falar. Coral Quemuel, o nosso cantor Vilas Boas, a gente vê aquele garoto todo com alargamento da orelha, outros com tatuagem, com os cabelinhos arrepiados, e nós somos ligeiros para dizer assim, está fora do padrão, não é de Deus. Aquele foi levantado para atingir um público específico. Existe aquele público esperando alguém, Deus levantar alguém parecido com ele para te dizer, olha, Cristo te ama também. Pega isso aí em nome de Jesus. Pega isso em nome de Jesus. Pega isso. Duas coisas iguais, aqui eu já começo a caminhar para o final, mas vou falar de princípios, porque Deus criou tudo com princípios. Duas coisas iguais, guarde isso, se quiser anote, não tem capacidade de gerar vida. Vou repetir, duas coisas iguais não tem capacidade de gerar vida. Precisa ter um encontro de opostos, precisa ter um encontro de duas coisas diferentes para gerar vida. Vê os homossexuais se batendo aí, porque eles não têm capacidade de gerar vida. Para gerar vida tem que ser um macho e uma fêmea, não pode ser dois machos e duas fêmeas, porque duas coisas iguais não gera vida. Quem gera vida são duas coisas diferentes. A diferença estava na mente de Deus, querido. Pegue isso. Pegue isso, está na mente de Deus. Foi Deus quem criou o diferente, não foi Satanás não. É preciso utilizar a nossa empatia para aprendermos a lidar com o diferente. A empatia nasceu no coração de Cristo. Quando Cristo disse assim, eu vou no lugar deles. Eu vou no lugar deles. Ele foi o primeiro a se colocar em nosso lugar, Cristo. Então nós temos que ter a capacidade de se colocar no lugar do outro. Vai gerar vida, só gera vida com diferente, não gera vida com igual. Pode dizer que foi o pastor ali que falou, na autoridade do Espírito Santo. Quem é igual não gera vida, quem gera vida é diferente. Vê a tomada da sua casa, tem um macho e uma fêmea, não tem dois machos e uma fêmea para gerar luz. Não gera luz, querido, não gera luz. Pega isso, isso é básico. Se você serve a ele, se você está se a empatia está com você, a empatia vai fluir em você. Se você serve a Cristo, a empatia vai fluir em você. Você vai olhar para aquela pessoa que é homossexual e vai respeitar ele. Não vai concordar com a prática dele, não é isso. Mas vai respeitar ele como o ser humano que ele é. E Deus pode restaurar ali. Deus pode restaurar aquele que é o gay, aquele que é a lésbica. Você pode abraçá-lo, você pode recebê-lo sem gerar preconceito, mas não concordando com as práticas dele. No momento certo a palavra chega para ele. Mas
Você precisa compartilhar a vida. Deus não está, olha uma afirmativa aqui ousada da nossa parte, Deus não está nas coisas iguais. Ele se manifesta nas coisas diferentes. Tudo que ele fez foi diferente. Ele tem apreço pelas coisas diferentes. Justifique, pastor, dia e noite, alto e baixo, frio e quente, claro e escuro, grande e pequeno, são diferentes. Largo e estreito, fino e grosso. Posso ficar aqui a noite toda falando sobre isso. Posso ficar aqui a noite toda falando sobre isso. Deus fez as coisas diferentes. O respeito é a base de todo e qualquer relacionamento bem sucedido. Então, se você quer ter um relacionamento bem sucedido, seja em qual for a área, respeite. Essa é a base, é o básico. Respeite o outro, respeite a ideia do outro. Até os animais compreendem isso. Eu vou olhar no fundo. Até os animais compreendem essa linguagem. Se você não invadir o território dele, se você respeitar o território dele, você não vai ser agredido. Se você chega e dá carinho ao animal, ele retribui a você o carinho. Se você vai agredir o animal, ele vai retribuir a agressividade. Até o animal entende essa linguagem. E nós precisamos entender a linguagem do respeito, de respeitar qualquer um, seja ele quem for. Nós deveríamos compreender isso automaticamente. Deus quer olha aqui, ó, Deus quer ver as coisas diferentes. Aqui está o segredo. Deus quer ver as coisas diferentes, vivendo em harmonia e gerando vida. É isso que Deus quer ver. Ele quer ver as coisas diferentes, o branco, o preto, o rosa, o amarelo, o grande, o pequeno, o inteligente, o com a capacidade cognitiva limitada. Ele quer ver os diferentes, todos reunidos, gerando vida, frutificando. É isso que Deus quer ver. É isso que Deus quer ver. Pois é isso que ele nos compara a um corpo. O corpo de Cristo na terra. Veja como um corpo funciona. São centenas e milhares de células, nenhuma é igual. Ô, irmão, isso é básico. Estou falando aqui agora de biologia. A célula se divide, ela tem a capacidade de se multiplicar, se dividindo, mas quando se divide, elas não são iguais, elas são diferentes. Nenhuma célula se repete na natureza, nenhuma célula se repete na natureza. Elas se dividem, se duplicam, mas sempre criando outras células diferentes. No corpo é assim, e no corpo de Cristo não pode ser diferente. Ele nos comparou um corpo. Nenhuma célula se repete na natureza, querido. Essa é a beleza da multiplicidade. Essa é a beleza da multiplicidade de Deus. Você pode chegar e avaliar toda a multiplicidade de Deus sem querer expor a sua conotação de condenação. Você pode apreciar a multiplicidade de Deus e dizer assim, que Deus lindo, ele se manifestou de uma forma tão grandiosa. Quer pegar mais ainda? Quer pegar? Não existem impressões digitais repetidas, querido. Nós somos seres únicos. Lembra da sua identidade lá? Lembra da sua carteira de habilitação? Nós somos seres únicos. E essa nossa unicidade deve ser respeitada por todos. Deus abençoe o nosso pastor João Paulo. Seja bem-vindo a essa live na autoridade do nome de Jesus. É um prazer ter o amado aqui conosco. Então, não existe impressões digitais repetidas. Nós somos únicos. Essa nossa unicidade, essa questão de sermos únicos, deve ser respeitada. 1 Coríntios 12 fala sobre isso. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Pegou? São diferentes dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Eu estou na palavra. A live aqui é a live da palavra. E há diversas maneiras de atuação, mas o mesmo Deus efetua tudo em todos. Deus não faz cópia mesmo não, querido. Deus não faz cópia mesmo não. Nós somos escolhidos, irmão Rubem de Jesus. Nós somos escolhidos e exclusivos. A cada um, contanto, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de todos serem beneficiados. Eu volto lá atrás a afirmativa, que Deus quer ver todos juntos, contribuindo para o todo. Deus quer ver os diferentes juntos contribuindo para o todo. Pelo Espírito é dada uma palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou em 1 Coríntios 12. A outros pelo mesmo Espírito, a outro pelo mesmo Espírito é outorgada a fé, a outro o único Espírito, dons de curar. Estão falando do mesmo Espírito, agindo em pessoas diferentes, com personalidades diferentes, visando o aperfeiçoamento do corpo de Cristo e da manifestação da glória de Deus. Deus abençoe o senhor, pastor João Paulo, meu nobre amigo. É isso aí.
há outro poder de operar milagres, há outro profecia, há outro discernimento de espírito, há outra variedade de línguas, mas quem faz isso é o mesmo Espírito, e há outro ainda, interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas as ações e ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. 1 Coríntios 12, 11. Não sou eu que estou falando, não. Portanto, assim como um corpo é uma só unidade, um corpo é uma só unidade, mas muitos membros, e todos os membros ainda são, que muitos constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo, pois todos somos batizados por um Espírito, a fim de sermos um só corpo, várias células diferentes, num só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber do único Espírito. Precisamos aprender a respeitar as diferenças, porque o Deus que nós servimos respeita a diferença. E aqui vai o negócio, porque portanto também o corpo não é constituído de um membro, mas de muitos. Se porventura o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso vai deixar de fazer parte do corpo. E se a orelha reclamar, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso vai deixar de fazer parte do corpo. E aqui Paulo asseverando, se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido, a capacidade de ouvir? Se o corpo todo fosse audição, onde estaria o olfato? E em verdade, Deus dispôs cada um dos seus membros no corpo segundo a sua vontade, e todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Sendo assim, há muitos membros, mas o corpo é um só. Amarelo, preto, azul, verde, grande, pequeno, rico, pobre, eloquente, tímido, todos. E ele ainda diz no versículo 25, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação uns pelos outros. Olha o ímã, os opostos se atraem, os polos iguais geram repulsa no ímã. Você botar dois polos iguais, ele vai gerar repulsa. Os polos diferentes geram atração. Deus por trás de tudo. Isso é o que está na mente de Deus, querido. Olha o magnetismo da Terra. É ela que mantém a Terra em pé. Aí eu vou te fazer uma pergunta básica. Quem é mais importante? Porque eu não tenho muito tempo mais. Quem é mais importante? A bateria ou o terminal de bateria? O carro ou as rodas? Seus pés ou suas mãos? Eu acho que a resposta é óbvia. Todos temos uma relevância dentro do corpo de Cristo e precisamos aprender a respeitar o que é diferente de nós. Terminal de bateria não é bateria, mas um não consegue viver sem o outro. Simples assim. Entender que existe uma multiplicidade de formas e cores, de jeito de ser, é respeitar a criatividade de Deus sem querer reprimi-la. Quando você entende que existem formas, cores e jeito de ser, você respeita a criatividade de Deus, porque quando você critica o que é diferente no outro, você está criticando a criatividade de Deus, porque foi Deus que criou daquela forma. Quem tem ouvidos, ouça. Sem essa relação de atração e repulsa, a Terra não conseguiria ficar no seu lugar não, querido. Deus é perfeitamente absoluto em tudo. Se não houvesse essa relação de magnetismo terrestre e o geomagnetismo, nem a Terra conseguiria ficar no lugar. Mas Deus botou a Terra lá no centro do universo, no meio do universo, ninguém tira ela de lá. Que coisa, que coisa. Deus criou foi macho e fêmea, não foi dos machos, não vou repetir de novo. O diferente é resultado da ideia de Deus. Pegue isso aqui se quiser, anote. O diferente é resultado da ideia de Deus. O igual é resultado da pretensão dos homens de se cercar de gente igual para tentar exercer domínio sobre elas, de se cercar de gente pequena, iguais, para se sentir grande. Isso é resultado da ideia da mente do homem, mas o diferente é resultado da ideia da mente de Deus. Cristo não buscou seguidores, veja se ele buscou. Cristo não buscou seguidores, ele formou líderes e despertou potencial onde não havia potencial nenhum. Quem era Pedro? Quem era Pedro? Ele não buscou seguidores iguais, ele buscou diferentes e despertou o potencial de cada um. Para você entender melhor, a tampa e a panela. A tampa não é igual à panela, mas se encaixa perfeitamente. É perfeitamente complementar a tampa e a panela. Mas são diferentes. O diferente, isso é uma compreensão básica. O que seria da tampa sem a panela?
Deus, Jesus Cristo não é um diferente. Aqui vai um consolo para você. Se você é um diferentão, querido, Deus está de olho em você. Pega isso. Ele está de olho em você, querido. Fique atento. A qualquer momento Ele pode te chamar para fazer algo extraordinário. Querer execrar o outro, porque é diferente, só prova quanto somos infantis. Enquanto ainda não fomos aperfeiçoados no amor, quando a gente quer execrar o outro que é diferente. Tem que excluir o que é diferente. Somos infantis quando fazemos isso. Não estamos aperfeiçoados em amor. Tentamos intimidar o diferente porque ele nos causa insegurança. Vê se não é isso. O diferente nos causa insegurança. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Só a maturidade compreende o diferente. A imaturidade quer matá-lo. Pode dizer que o pastor ali falou. A imaturidade quer matá-lo, quer dar fim ao que não parece comum. A imaturidade faz isso, mas a maturidade compreende o diferente. Ela não quer matar o diferente. Ela quer aceitar o diferente, porque sabe que ela vai contribuir no corpo. A mão no corpo vai complementar o corpo. Queremos tudo muito igual para nos sentirmos seguros, para não ter nossa posição ameaçada. O ataque de agressividade ao diferente é subproduto do medo. O ataque de agressividade ao diferente é subproduto do medo. Tudo que a gente ataca é porque está com medo. É assim. Cada um tem sua história, cada um tem seus referenciais, tem seus valores, tem suas experiências. Ninguém é melhor do que ninguém, nós somos simplesmente diferentes. Quando respeitamos o outro, enviamos uma mensagem para o outro: olha, você tem que me respeitar também. Aquela mensagem silenciosa que nós já falamos. Nos relacionamentos, o diferente dos relacionamentos, pastor, largue, jogue fora as suas caixinhas, irmão. Nos relacionamentos, que elas não vão servir para nada, porque cada um tem uma história. Entra aqui na minha caixinha, ele não vai entrar na sua caixinha. Ele foi feito em outra caixinha, então ele não vai encaixar na sua caixinha. Jogue sua caixinha fora e tente se harmonizar com ele, desrespeitar. Cada um tem uma história de vida. Desrespeitar isso é tentar violar a individualidade e a unicidade de cada um. Quando eu digo, você tem que entrar na minha caixinha, se você não entrar na minha caixinha, eu te mato. Vê se isso tem algum sentido. Vê se isso tem algum sentido. É a mesma coisa dos dedos dizer assim, ó, vamos fazer uma greve com a boca. Você nem come e nem consegue escovar os dentes se seus dedos fizerem uma greve com sua boca. Já estou finalizando. Onde todos pensam igual. Pegue, se quiser anote. Esse pensamento não é meu, é de Walter Lippmann. Onde todos pensam igual é porque ninguém pensa diferente. Onde todos pensam igual, está todo mundo pensando igual, ninguém pensa diferente. E onde não pensa diferente, não há multiplicidade e manifestação de Deus, porque Deus ele estabeleceu a multiplicidade do que existe. Quer que todos sejam do jeito que você é e parecido com você, é buscar o desequilíbrio, querer que tudo seja do jeito que você é buscar o desequilíbrio do que Deus harmonizou, querido, do que Deus estabilizou. Quando Deus me formou, olha para mim. Quando Deus me formou, Ele deixou cair uma gota de caramelo em mim. Eu saí desse jeito, cor de caramelo, me transformou num ser único. Eu sou um ser único, você é um ser único. Precisamos aprender a sermos complementares. Eu sei que eu já passei um pouquinho do tempo e já estou terminando. Precisamos aprender a ser complementares. Olha, não vou repetir de novo a tomada macho e a tomada fêmea. É complementar. Ele não é igual, ele é complementar. Um é diferente do outro, mas complementa o outro. Cada um se autoavalia. Cada um sabe qual é a brecha que precisa fechar. Eu sei qual é a brecha que eu preciso fechar. Você sabe qual é a brecha que você precisa fechar. Precisamos aprender a enxergar a beleza no outro. Fazer mais elogios. Pode dizer que foi o pastor ali que falou, viu? Precisamos enxergar a beleza do outro. Fazer mais elogios e menos críticas. Reconhecer a qualidade das pessoas. Reconhecer a qualidade. Reconhecer o quanto as pessoas podem trazer para nós agregar para nós esse valor dessa diferença. A gente não tem isso, mas ele tem. É igual aquela história de um está com a panela e outro está com alimento. Quando os dois se encontram, todos os dois se alimentam, todos os dois comem. Não fica com aquele negócio do fermento dos fariseus, que a Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Aí a gente sai, quando a gente desperta para essa realidade, a gente sai dessa realidade de ódio, de discórdia, de ciúme, de ira, de egoísmo,
de dissensão, de facção, de inveja. Isso são os frutos da carne. E por causa deles, muita gente não herdará o reino de Deus. Mas quando nós ouvimos a voz de Deus e aprendemos a ter empatia, a respeitar o outro, a respeitar o espaço do outro, a entender o diferente, aí, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, contra essas coisas não há lei, isso se manifesta em nós. Isso se manifesta em nós de uma maneira prática, de uma maneira diária. E o Senhor Jesus diz para nós: se vivemos pelo Espírito, de igual modo devemos andar no Espírito. Não vos tornemos arrogantes, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Evita as questões loucas, já disse Tito, evita as questões loucas dessa vida. Qual o segredo, pastor, para a gente respeitar o diferente? Abraçar a palavra, ler a palavra, meditar na palavra, fazer da palavra sua regra de conduta e fé. Fazer da palavra sua regra de conduta e fé. Aí quando nós fizermos isso, nós aprenderemos a validar as pessoas. Nós vamos aprender a validar as pessoas ao invés de condená-las. Diferente. Não tem que estar no meio da gente. Diferente. Não tem que falar, ele não tem que ser ouvido. Ele não tem que crescer, ele não tem que desenvolver. O crescimento, o desenvolvimento, a espontaneidade, a notoriedade sua e minha está escrita no livro de Deus. Ninguém vai impedir não, querido. Ninguém vai impedir não. Nós precisamos só aprender a validar as pessoas. A coisa que as pessoas mais gostam é de falar delas mesmas. Vou dar um conselho agora de palestrantes na área de desenvolvimento pessoal. Quando você estiver conversando com uma pessoa, fale mais dela. Porque a coisa que a pessoa mais gosta de falar é dela mesma. Então, quer ter uma conversa agradável? Quando você estiver numa conversa, num diálogo, fale mais da pessoa, procure saber mais sobre ela. Fale menos de você e mais dela. Aí você ganha o coração dela para você. É só uma dica que nós colocamos aqui nesse final de live. O maior sinal de respeito que você pode ter por uma pessoa, querido, é ouvir o que ela tem a dizer. Quando você ouve o que a pessoa tem a dizer, você ganha a pessoa, porque você mostrou respeito por ela. Quando você não ouve, você anula a possibilidade de estabelecer uma comunicação. Quer ganhar uma pessoa? Converse sobre ela, você vai ganhá-la. Olha o que Paulo fez. Eu encerro aqui. Olha o que Paulo fez. Fiz-me de tolo para ganhar o tolo. Fiz-me de sábio para ganhar os sábios. Fiz-me de tudo para todos, para que a todos fossem alcançados ou levado o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo, um dos mestres que nós podemos nos inspirar na palavra, disse: eu fiz-me tolo para ganhar o tolo. Eu fiz-me sábio para ganhar os sábios. Eu fiz-me tudo para todos, para que o Evangelho de Cristo chegasse a todos aqueles que Ele me permitiu ministrar. Aprendendo a lidar com o diferente. O diferente é a ideia de Deus. A multiplicidade foi criada por Deus, não foi pelo inimigo. O igual é a ideia do inimigo, muitas vezes inspirando a mente de homens para querer subtrair o potencial das pessoas e torná-los subservientes a eles. O igual resulta nisso. Unidade não é união. Preste bem atenção nisso. Eu finalizo aqui, que eu já passei muitos minutos. Unidade não é união. Unidade, união, já falei sobre isso. Pastor Heber Huber, eu aprendi isso com o pastor Heber Huber. União é um bocado de batata junta num cesto. Unidade é o purê de batata. É o purê de batata. São batatas diferentes, tudo misturado, gerando um corpo só, gerando um propósito só, gerando um reino só, gerando um desígnio só, gerando um objetivo só. É isso que é a unidade. Aprenda a respeitar o diferente. E Deus vai te dar graça para você alcançar lugares que você jamais sonhou que poderia alcançar. Recebe essa palavra da parte do Senhor Jesus. Peço perdão por ter passado um pouco do tempo, mas recebe essa palavra da parte do Senhor Jesus. Que Ele mesmo continue dando a visão, a sensibilidade a você, para você ser alguém segundo o coração dEle, para respeitar o outro do jeito que ele é e trazê-lo para os padrões, não os seus padrões, mas para os padrões de Cristo, porque na carpintaria de Deus todo mundo se conserta. Na olaria do reino não tem vaso imprestável, querido.
Pega isso. Na olaria do reino, Deus molda os vasos e faz vasos novos. Deus em Cristo continue te abençoando. Eu quero orar por você. Pai, graças te damos por essa oportunidade de estar nesta live ministrando aos teus servos, por esta palavra que o Senhor colocou em nossos corações, que ela possa reverberar na mente e no coração dos seus servos, trazendo edificação, trazendo transformação de atitude, trazendo mudança de mentalidade, para que eles possam viver o propósito do teu reino e possam manifestar a tua glória àqueles que ainda estão em trevas e a todos aqueles que estão ao seu redor, como seus familiares, como os seus vizinhos, seus colegas de trabalho, em nome do Senhor Jesus. Que a tua graça seja manifesta em nós e através de nós, e que nós possamos glorificar o teu nome com toda a nossa maneira de viver, aprendendo a respeitar aqueles que não nos são parecidos, aqueles que não nos são comuns, mas que o Senhor vai colocar no nosso caminho para que sejamos vida para Ele, para que sejamos direcionamento, inspiração de fé para eles, em nome do Senhor Jesus. Ajuda-nos a sermos cada vez mais parecidos com o Senhor e dá-nos graça para continuar fazendo a tua obra, seja através das lives ou dos cultos presenciais ou da nossa vida diária ou do nosso trabalho, dos nossos negócios, que tudo seja guiado pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar esta vida que me assiste agora, aquela que vai me assistir depois, aquelas que serão alcançadas através dos compartilhamentos, que eles sejam igualmente edificados pela tua palavra e possam viver em novidade de vida para honrar e glorificar o teu nome. Ajuda-nos a sermos cada vez mais de acordo com o teu padrão, o teu querer, o teu propósito e a tua vontade. Cura-nos agora, em nome do Senhor Jesus. Onde tiver alguém precisando de uma cura, de uma restauração, de uma porta aberta, de um renovo, que esta porta seja aberta, seja manifesta através desta oração na autoridade do nome de Jesus. Abençoa também os nossos líderes, nosso bispo Daniel de Oliveira, o nosso missionário Francisco Neto, o nosso missionário Vicente, todos os pastores e missionários da Casa da Bênção, aqueles que ainda estão aí conosco, nosso pastor João Paulo, nosso pastor Ginaldo, sejam alcançados pela graça do Senhor Jesus. O Senhor continue abrindo espaço para que eles possam tornar plena a sua vida e a realização dos seus sonhos na autoridade do nome de Jesus. Fica conosco, ó Deus, no decorrer desta noite, e nos dá uma semana, um início de semana na tua presença, de boas notícias, de portas abertas, de cura e de restauração, na autoridade do nome de Jesus, para a honra e para a glória do teu nome. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz em Cristo Jesus. Deus abençoe os amados, até a próxima, se Deus assim permitir. Um beijo no coração, um forte abraço. Na terça-feira nós teremos uma palavra, uma live muito para os nossos dias, que fala sobre decisões impensadas levam a lugares inesperados. Nós vamos compartilhar alguns testemunhos com os irmãos que eu tenho certeza que vai edificar, e a palavra que Deus vai nos dar vai trazer vida para nós, para a nossa vida e para a vida dos irmãos. Deus abençoe, obrigado pela audiência, estarem aqui conosco até agora. Nosso irmão Edilson, Deus abençoe o nosso irmão José Valda, chegou no final. Deus abençoe lá Pedrinho Kids, em nome de Jesus, a nossa irmã Cássia, o El, a Taíde, seja bem-vindo sempre a essa live. Darei sim, irmã Jéssica, um abraço, Viviane. Deus abençoe sua vida, irmã Jéssica, irmã Creuza, todos que estavam nos acompanhando aí até agora, que o Senhor dê graça, medite muito nessa live, quando você tiver oportunidade, na palavra, porque ela vai trazer luz à sua mente e ao seu coração, tá bom? Um forte abraço, até a próxima, um beijo no coração, em nome de Jesus.